Boa tarde a todos. Boa noite para quem está no hemisfério norte. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu vou começar com uma leitura do livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, e o capítulo 18, Perante Nós Mesmos. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui, na consciência tranquila, a fortaleza inatacável. E aí, no capítulo 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo. Então, meus queridos, com essa leitura, nós vamos então pedir que nosso querido Mestre Jesus e nossos mentores e guias espirituais estejam conosco nesta tarde, nos auxiliando e nos orientando para que possamos entender um pouco mais dessa doutrina de amor, para que possamos clarear um pouco mais as nossas mentes, que possamos ser tocados um pouco mais em nossos corações, para que, então, mais esclarecidos, possamos, enfim, galgar mais um degrau na nossa escala evolutiva.
E assim, nós te pedimos, querido Jesus, licença para abrir o estudo desta tarde. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Desculpa Boa mais uma vez o atraso, mas tá osso para chegar na hora, tá? Não tá dando. Eu estou correndo, mas tá sempre difícil. Mas vamos lá. Puxar a sua Tranquilo, orelha, começou Selenito. agora. Então, vou compartilhar a minha tela. Bom, hoje o estudo é do Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 1, Progressão ou Evolução dos Espíritos. E eu vou tentar fazer das questões 114 a 119. Muito bem, então vamos lá. Então, na pergunta 114, Kardec perguntou: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? O que é que vocês acham? A segunda opção, eu creio. Ok. Você tinha que esperar um pouquinho, Luciano. Deixa os outros falarem. Então tá bom. Então vamos lá. Ai, ai. Muito bem. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, a gente, relembrando, né, que nós estamos vindo aí algumas terças-feiras estudando aí as ordens, né, os grupos. Então, aqui está colocando que eles vão se melhorando de uma ordem inferior para outra. Lembrando que essa melhora é a melhora moral, tá? Muito bem. Aí eu peguei no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, onde Kardec coloca sobre a identidade dos espíritos. Mais precisamente na parte distinção entre os espíritos bons e maus. No item 264, Kardec e os espíritos colocam o seguinte: a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não alimentam ódio, nem para com os homens, nem para com os demais espíritos. Lamentam as fraquezas e criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amarguras e nem animosidades. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer, senão coisas boas, concluiremos que tudo o que, na linguagem dos espíritos, denote falta de bondade e de benignidade, não pode provir de um espírito bom. Bom, a gente está falando do Livro dos Médiuns, então, logicamente, que é um alerta, né, para os medianeiros, para ficarem atentos, né, quando recebem uma comunicação, conseguirem determinar essa comunicação, essa linguagem vem de espíritos bons ou vem de espíritos maus. E Kardec continua, juntamente com os espíritos. No item 265, ele complementa: a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito, ele pode ser bom, afável, mas ter conhecimentos limitados.
mas ele não deixa de ser bom. Ao passo que um outro espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Então, ele coloca essa questão de que podem ter espíritos que até detêm um certo conhecimento, estão mais instruídos, mas que moralmente ainda precisam evoluir. Então, é preciso cuidar também com essas comunicações. Muito bem. Pergunta 115. Os espíritos foram criados uns bons e outros maus? Luciano não responde. Raquel também não. Marco não. Tô quietinho aqui. Vamos lá. Camila, Eliana. Fomos todos criados iguais, né? A essência é uma, né? E todos temos a essência divina. O que cabe a cada um é que nós temos livre-arbítrio, né? Conforme nós vamos escolhendo, não vamos fazendo duas escolhas boas, né? Josi Mas respondeu somos tudo. todos criados. A Josi Somos todos essência divina. Muito bom, Josi. Obrigada. Então, vamos lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Mas, para cada um, Deus deu uma determinada missão, visando seu esclarecimento, para que pudessem progressivamente chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade, e assim se aproximarem dele. Para os espíritos, a felicidade eterna e pura consiste nessa perfeição. Eles adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes confia. Porém, uns aceitam essas provas com naturalidade e atingem mais depressa o objetivo que lhes foi destinado. Outros somente a suportam com muita revolta e lamentação. Assim, por sua atitude, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Não, pode continuar. Ok. Então, agora eu complementei o estudo com a obra Filosofia Espírita, volume 3, do João Nunes Maia, com os comentários, então, do Miramês. Só que eu não peguei os comentários inteiros, eu pincei algumas partes dos comentários, até porque nessas questões, Miramês, várias vezes ele coloca muitas coisas parecidas em todas as questões, então eu peguei mais ou menos a essência de cada uma delas, tá? O Senhor criou todos os espíritos iguais, por ser um Pai amoroso e santo, considerando todos como seus filhos. Não existe imperfeição nas obras do Criador, por ser Ele perfeito. Entendamos a evolução dos espíritos como despertamento dos valores imortais que estão em estado latente em cada um de nós. O próprio tempo está encarregado de nos acordar para a realidade da vida. Mas, sendo ele lento, cabe a nós ajudar a esse tempo, que é, na verdade, o Deus operante. Os nossos esforços serão compensados,
porque aceleramos o nosso avanço e a ignorância fica tendo um outro prazo. Ok? Tudo bem. E Miramês, então, continua. Esse tempo, né? Então, nós falamos ali do tempo. O tempo, como sendo as mãos de Deus, processa o despertamento dos espíritos em uma perfeita harmonia, despertando todos os dons inatos dos seus corações. Esses valores, mais tarde, deverão ser cultivados pelos próprios espíritos. Usando a razão, notarão as necessidades de progredir, avançando diante de todos os obstáculos e vencendo-os, dominando controvérsias e ampliando condições para o alcance da felicidade, que passa a ser uma conquista dos próprios esforços. Deus nos ampara sempre. Basta que descubramos as riquezas a nós oferecidas. Ele ainda nos ajuda nesta descoberta, facilitando os meios e nos fazendo sentir a ação dos benfeitores espirituais, que estão sempre nos ensinando a compreender nós mesmos, usando as nossas próprias forças, né? Então, eu escolhi justamente do livro Conduta Espírita, Perante Nós Mesmos. Por quê? Porque nós vamos ver ao longo do estudo de que sim, Deus coloca tudo ao nosso alcance, mas realmente, para a gente poder melhorar moralmente, para a gente poder subir mais um degrauzinho, nós temos que fazer a nossa parte. Ok? Então vamos lá. Bom, a pergunta 115, Kardec coloca então um anexo, uma pergunta anexa. Sendo assim, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes etapas da vida? Então, ele faz, né, uma pergunta comparando os espíritos com crianças que ainda estão num processo aí de aprendizagem, inexperientes, né? E que ainda vão adquirir esses conhecimentos que estão faltando. E os espíritos respondem: sim, a comparação é boa. A criança rebelde, então, lógico, né? Então, vamos ver aí como é que se processa em cada um. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. O seu aproveitamento dependerá da sua docilidade em aceitar os ensinamentos. Porém, a vida do homem tem um fim, enquanto que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, o que ele coloca aqui? Ele faz essa comparação. Então, vamos pensar. Vamos substituir a palavra criança pela palavra espírito. O espírito rebelde permanece ignorante e imperfeito. O aproveitamento dele vai depender da sua docilidade em aceitar os ensinamentos. E aí ele coloca, no caso da criança, do homem, pensando na vida carnal, né? Ele vai ter um fim. Agora, a evolução dos espíritos, ela se prolonga ao infinito, ela vai continuar. Então, se o espírito decidir ser rebelde, ele vai demorar mais, né? Vai ficar mais tempo ali, caminhando.
o degrau da escada vai ser mais alto, né? Agora, se ele se predispor a se tornar mais dócil, mais atento, abrir os seus ouvidos, né, para os ensinamentos, esse degrau talvez vai ficar mais baixinho. Ele vai conseguir subir um degrauzinho, então. Tudo bem até aqui? Se alguém quiser falar, avisa, tá? Ok, Cris. Oi. Ah, Não, só concordei. então tá bom. Bom, aí vem a pergunta 116. Existem espíritos que permanecerão para sempre nos grupos inferiores? Essa eu Vamos respondo. dizer todo mundo junto? Vamos dizer todo Não, mundo junto? 1, 2 e já! não. Não! Ah, Não! Todos se tornarão perfeitos. O progresso, apesar de demorado, sempre ocorre. Como já dissemos anteriormente, um pai justo e misericordioso não pode abandonar seus filhos para sempre. E aí, os espíritos ainda fazem uma pergunta. Por acaso você pretenderia que Deus, sendo tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que o próprio homem? E aí, eu peguei um pensamento de Emmanuel para complementar isso aqui. Aprendamos a amar e respeitar esse alguém como quem sabe que estamos nele, como o fruto na árvore. Se caíste tão fundo que todos os teus afetos te hajam abandonado, mesmo aí, nas dores da culpa, recorda que a justiça te golpeia e purifica em direitura do supremo resgate, porque nunca estiveste distante da presença de Deus. Então, assim, ele nunca vai deixar, por mais longo que seja esse tempo, ele nunca vai deixar de estar ao nosso lado, de nos intuir, de nos auxiliar para que a gente vá em busca desse progresso. Então, ele vai estar sempre caminhando conosco. E aí, Miramês comentando essa questão. Os caminhos de ascensão são muitos, mas todos nos levam ao Criador. Não há, mesmo que se queira, ninguém que estacione seu despertamento. Estacione seu despertamento. A marcha pode ser lenta, entretanto, sempre estamos subindo e ganhando a libertação. Os próprios desvios que sofremos por ignorância nos mostram que devemos modificar nossas atitudes e procurar compreender as leis do Senhor. O destino das almas é a luz que se liberta de toda a ignorância. Então, ele coloca essa questão. Existem muitos caminhos nessa ascensão evolutiva. Todos levam ao Criador. E mesmo que a gente fique lá sentadinho no degrau, com preguiça de subir, porque fazer isso demanda, assim, dá trabalho, eu tenho que ficar, tô cansada, hoje eu não tô muito afim, assim, de me melhorar, fazer minha reforma íntima, né? Não. Aí a gente demora um pouquinho mais. O mesmo acontece com os espíritos, né?
E aí ele continua. Essa marcha do despertamento espiritual, ela é demorada no princípio, realmente ela é mais lenta. Quando o raciocínio começa a aflorar. Não obstante, ela vai acelerando com o crescimento do espírito pelas condições que a própria natureza lhe vai apresentando. O homem inteligente não fica somente procurando conhecer o saber material. Ele vai além. Ele passa a estudar, pesquisar as leis espirituais, obedecendo-lhes, para encontrar nisto a verdadeira paz, onde a consciência é fonte tranquilizadora. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, porque a gente está se juntando todo dia para estudar, então cada dia, com certeza, a gente está aprendendo um pouquinho mais, né? E aí nós vamos estar modificando alguma coisa dentro de nós e vamos, então, seguir o nosso caminho em busca dessa verdadeira paz, né? Dessa consciência tranquilizadora. Alguém quer falar alguma coisa? Continuo. Tudo bem? Bom, aí Miramês traz uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou sobre inferno. O inferno eterno foi criado pelos homens para subjugarem as almas fracas e dominá-las pelo medo. Os criadores desse inferno passaram por ele e compreenderam a bondade do Criador em deixá-los sair de lá, recebendo muitas outras oportunidades de modificar seus sentimentos e ajudar a todos aqueles que sofreram com suas artimanhas. Deus está em toda parte, vendo e sentindo tudo que se passa, ajudando a reparar o que não deve ser e nos mostrando os caminhos que devemos trilhar. Então, atrás ali, né, quando a gente falou do tempo, imaginando como as mãos de Deus, a gente percebe que Ele está conosco sempre na nossa caminhada, né? Ele nunca deixa de estar conosco. O que nós fazemos dessa caminhada, se nós nos acercamos de bons pensamentos, se nós nos acercamos de bons sentimentos, nós vamos então conseguindo avançar. Agora, se nós transformamos o nosso íntimo num inferno, né? Se nós transformamos o nosso íntimo realmente numa lata de lixo, né? E a gente só coloca coisas ruins, negativas, claro, né? Aquilo vai ficando meio pesado e o passinho vai ser mais lento mesmo. E aí, eu pesquisando, eu encontrei, quando eu estava procurando gravuras, encontrei essa gravura que me chamou a atenção. Essa gravura, ela é uma gravura ilustrativa do Tratado de Fé, escrito pelo monge cristão João Clímaco, né? O nome original se escreve com K, Climacos, né? No século VII, inspirado no sonho de Jacó, descrito no livro Gênesis, em que o autor descreve os 30 passos necessários para o homem evoluir de modo a ganhar a salvação espiritual. E aí no que eu fui fazendo a pesquisa, começou a aparecer muito. Então, assim, não sei se vocês já viram essa gravura, mas com certeza vocês já viram alguma coisa próxima disto, né? Falando dessa ascensão, né, espiritual. Aí, continuando, né, através da própria gravura, surgiu também
uma anotação da Igreja Ortodoxa Russa que coloca que existe o domingo de São João da Escada, né? Então, nós estamos falando aqui de subir degrau, de uma escada evolutiva, né? Essa gravura é a escada da ascensão espiritual. E aí, da ascensão divina, desculpa. E aí, me chamou a atenção. Nossa, nunca tinha escutado falar domingo de São João da Escada. Vocês já ouviram falar disso? Eu nunca escutei falar, pois é. E aí aparece, então, dentro da Igreja Ortodoxa Russa, é um domingo que é lembrado, que eles celebram durante a Quaresma. Então, e aí eles explicam novamente, a escada da ascensão divina, que foi revelada a Jacó no Velho Testamento, foi representada por São João Clímaco e é lembrada durante a Quaresma. Aí vocês devem estar pensando, mas por que a Cris está colocando isso aqui? Foi uma curiosidade que apareceu e eu queria mostrar para vocês há quanto tempo que vem se falando sobre essa tal ascensão divina, né? Essa tal ascensão espiritual. Tão antigo é que eu achei também até entre os egípcios, né? Os egípcios têm algo chamado a simbologia da escada de Ra, que está... Só um minuto que eu tenho que tirar o chat daqui. Que está profundamente ligada à intermediação entre o céu e a terra, ligada à ascensão e à evolução de natureza espiritual. Os seus degraus, tem um S a mais aí, são as várias etapas a ultrapassar para se atingir o divino, associadas, neste caso aqui, dessa representação, a metais diferentes ou a vários tipos de exercícios espirituais. Então, assim, nós estamos falando, né, da evolução espiritual, a evolução dos espíritos. E aí, se a gente volta no tempo, a gente percebe que em outras religiões isso também é colocado, né? Só que em algumas colocam a questão... eu vou voltar rapidinho na anterior. O que está representado aqui? Nós falamos, né? Porque eu trouxe isso porque Miramês colocou a questão do inferno, né? Se vocês observarem bem, na verdade, né? É essa representação, é uma escada para alcançar o divino, né? Para alcançar a ascensão divina. E aqui seriam, né, como que espíritos maus impedindo, né, ou criando obstáculos para que não pudéssemos alcançar, né, essa ascensão divina. E por isso que eu trouxe também, né, como curiosidade para mostrar que isso também aparece nos registros egípcios, tá? Muito bem. Tudo bem até aqui? Posso continuando? Se alguém quiser falar, por favor. Bom, Miramês então coloca: Deus a ninguém fez para se perder, né? Ele não criou ninguém para estar perdido por aí. Se ele é onisciente, quando estava nos criando, já sabia dos nossos destinos, o que iria nos acontecer. A Josi começou, né, quando eu pedi para falar, ela falou exatamente uma coisa importante: livre-arbítrio, né? Então, olha aqui. O próprio livre-arbítrio está sob o seu comando divino, né? Então, ele tem controle também, apesar de ser o livre-arbítrio, mas ele tem comando sobre isso. A liberdade tem uma ação muito restrita. Por quê? Porque nós não podemos contrariar a lei do progresso. Então, assim, nós fomos criados para progredir.
Não adianta a gente querer dar ré, porque nós não vamos dar ré. Ele não vai permitir que a gente dê uma ré. Nós vamos ver, né, mais para frente aí, que a gente pode, quando muito, ficar estacionado. Mas ré não. Se até a matéria cresce, se espiritualiza e ganha a inteligência, como o espírito, a flor da criação, vai regredir? Isso seria o absurdo dos absurdos. E aí ele complementa, Miramês complementa colocando o seguinte: não existe regressão de nada, nem tampouco paralisação no despertamento espiritual. A lei é avançar e progredir. Os nossos destinos são abençoados e a nossa vida está sempre na vida de Deus. Assim, compreendendo, trabalhemos no bem, procurando a caridade, que ela é, pois, o mesmo amor que a tudo transforma e nos desperta para a grande luz, onde encontraremos a felicidade. Cris, Oi, posso fazer uma pequena observação? pode? Sobre o slide anterior. Então, estou de volta aí. Obrigado. Olha que interessante para nós reafirmarmos aquilo que nós já sabemos, que eventualmente nós colocamos no grupo. No primeiro parágrafo, quando Miramês nos diz que se até a matéria cresce, esse ponto é fundamental para o nosso entendimento. Se espiritualiza. Então, no meu entendimento, ficou claro aqui, através dessa fala do Miramês, que nós podemos espiritualizar a matéria. Da mesma forma, na medida em que ela vai se espiritualizando, ela vai conquistando, vai amplificando a sua inteligência. E como espírito, nós estamos falando aqui do espírito, mas se nós substituirmos espírito por alma, que somos nós, espíritos encarnados, e aí, complementando a pergunta, como a alma, a flor da criação, vai regredir? Então, ele está falando diretamente para nós, não do espírito desencarnado. Isso seria uma redundância, é óbvio. Como não existe regressão de nada, nós sabemos que a natureza não dá saltos para frente, como também jamais daria para trás. Seria também uma redundância. Mas aqui nós podemos também colocar a questão de que, assim, na hipótese mais infeliz, o espírito ou a alma, aí nós estamos distinguindo um do outro, no máximo estacionaria. Exato. Por livre, espontânea vontade. Exatamente. Não por força das circunstâncias. Então, para fechar a fala, é interessante sempre, né, essas leituras, né, e essas releituras do que nós estudamos através até de um outro autor espiritual. A gente percebe que a vontade tem um poder imensurável quando o homem, vamos colocar a alma, se propõe a evoluir. Porque por fora nada muda, mas mudamos por dentro. E na medida que nós nos mudamos interiormente, essa mudança vai se refletir no exterior. E aí, fechando, é interessante que tem um diálogo direto entre o estudo de hoje e o de ontem, que nós fizemos, né? Quando nós aprendemos no estudo de ontem que nós estamos em Deus. Ou seja, Deus está em tudo e nós fazemos parte desse todo. E Deus está dentro de nós. É interessante. Quando ele diz que a nossa vida está sempre na vida de Deus, a gente fecha, então, o link com o trabalho que apresentamos ontem. Obrigado. Isso aí. Perfeito. Obrigada. Muito bem. Bom, então, se ninguém tem mais nenhuma colocação, eu vou para a próxima pergunta, tá? Pergunta 117. Depende somente dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? O que vocês acham?
Eu não vou responder, não. Ai, ai. O que vocês acham? Depende somente dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Sim! Sim! Certamente, responderam os espíritos. Eles alcançam essa perfeição mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão que testemunham a vontade de Deus. Então, lembrando lá daquela comparação que ele fez com a criança, né? Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? Então, o espírito dócil, um espírito que está aberto, com desejo realmente de evoluir, né? Aceita os ensinamentos que recebe, ele não vai se instruir mais rapidamente do que o espírito rebelde, que cruza os braços e diz assim: não concordo, você está errado, e eu não vou adotar esse pensamento, né? Ele não vai evoluir, né? Ele vai ficar estacionado. Aí eu achei essa gravura de Jesus com uma criança. Muito bem. E aí, Miramês comenta, em cima da questão 117. O esquema, esse plano do despertamento espiritual é feito por Deus. No entanto, foi estabelecida a nossa parte, né? Então, lá no esquema, ele botou lá, eu vou fazer isso, mas essa partezinha aqui, ó, cabe a vocês. Somente nós haveremos de fazer como sendo uma conquista espiritual. A reencarnação é a chave pela qual se processa o amadurecimento dos espíritos. Quando alguns se encontram endurecidos, né, quando se fala em termos de bem, né, endurecidos no sentido de praticar o bem, de emanar o bem, é porque eles têm pouca experiência nos liames da carne e voltam sempre a ela quantas vezes foram necessárias. A determinação de Deus é de que haveremos de passar por todas as escalas dos espíritos, a fim de nos libertarmos das paixões inferiores, do apego às coisas materiais e mesmo aos nossos irmãos com os quais andamos no caminho. O amor é puro quando se universaliza em todos os aspectos. Então, nesse plano, nesse projeto, né? Então Deus colocou para nós um esquema, um projeto de despertamento espiritual. É feito por ele. Mas tem uma partezinha, tem um exercício ali, uma questãozinha ali, que é nossa, que cabe a nós, que nós é que temos que resolver. E aí a reencarnação vem como tarefa, né? Como uma tarefa de casa que nós temos que cumprir se a gente permanece endurecido em relação ao bem. Então nós não temos muita experiência na prática do bem, volta, vai lá praticar um pouquinho mais de caridade para você evoluir. Ah, nessa encarnação você conseguiu 0,2%. Mas você tinha se proposto 10%, então não deu ainda, você vai ter que voltar de novo para conseguir chegar nesses 10%. Está lá no teu esquema, no teu plano, né? E aí Deus coloca que nós vamos ter que passar por todas essas escalas para nos libertarmos dessas paixões inferiores, para nos desapegarmos do que é material e até mesmo desapegar desses irmãos com os quais a gente, né, caminha. O amor
ele tem que ser maior, ele tem que ser uma coisa muito mais ampla e universal. Tudo bem? Então, vamos lá. Pergunta 118. Os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Quem se arrisca a responder? Eu posso, professor? Pode, vai. A resposta é simples. Não se perde o que se conquistou, porque o que se conquistou já está consolidado no próprio ser. Na pior das hipóteses, né, ele pode estancar, né, o seu progresso, mas perder, acreditamos que não. É isso aí. Não. Essas qualidades que os espíritos já adquiriram, à medida que eles avançam, eles vão compreendendo o que os distanciava da perfeição. Então, assim, eles vão vendo, entendi. Eu não consegui fazer tal coisa, então por isso que eu não conseguia subir um degrauzinho. Agora eu entendi. Eu precisava ter melhorado nesse aspecto para poder avançar. E cada vez que o espírito conclui, então, uma prova, ele fica com esse conhecimento que ele adquiriu e não esquece mais. Então, ele foi lá, entendi, eu tive que passar por isso, eu entendi, eu aprendi a lição. Então, ele guarda isso com ele. E aí, olha só, aquilo que a gente veio falando, ele pode até permanecer estacionário, mas ele não retrocede. Então, ele pode até ficar parado lá, vai ficar em recuperação. Vamos lá, vamos repetir as provas, né? Vamos passar pelo exame 1, exame 2, exame 3, até você assimilar o conteúdo e guardar isso no teu interior, né? Cris, Oi? dá para fazer um ótimo paralelo com a bicicleta. Com a bicicleta? Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. Muito Para bom. aprender, você leva alguns tombos. E pode até, depois que sabe, também levar umas escorregadelas, uns tombinhos. Mas não vai deixar de aprender, nunca mais. E bicicleta não dá marcha ré. Só anda para frente. Verdade. Você pode até tentar, mas que trava ali, que trava as coisas lá, a corrente lá, tudo. Você vai pedalar para trás, o pedal vai girar, mas ela vai continuar andando para frente, ela não volta. Exatamente. Muito bom, Marco. Ótimo exemplo. É isso aí. Bom, e aí Miramês então comenta: não há regressão na linha evolutiva do espírito. Lembra lá que a gente falou do plano, do esqueminha que Deus montou? Não tem esse item nem aparece, ele passa corretor por cima quando coloca a palavra. Não existe regressão na linha evolutiva do espírito. O que acontece com um, acontece com todos. Todos somos, como a Josi colocou, somos criados iguais. Então, o que acontece com um vai acontecer com todos. No entanto, os caminhos do despertar espiritual são diversos. Ninguém regride na ascensão. Aí a gente pensa, não, meu Deus, eu fiz uma coisa muito errada. Gente, agora eu desci 3 degraus, eu subi 1 e desci 3. O que a gente acha que é um recuo é uma ilusão da gente, é uma ilusão dos nossos sentidos e do nosso raciocínio, porque isso não é real. Deus, sendo onisciente, ele não iria permitir que algumas almas, ou melhor, nenhuma, né, regredisse, que algumas regredissem e outras não, pois todos nós saímos da perfeição absoluta. Que bom, né?
Quer falar, Raquel? Eu vi que você mexeu a boquinha. Eu falei que outro dia eu coloquei aqui que é por isso que nós não podemos dizer que nós temos defeitos, porque Deus é perfeição absoluta. Ele não ia nos criar defeituosos. Nós temos imperfeições, temos aquisições a realizar, a adquirir, mas não defeitos. Muito bom, é isso aí. Viu? Ainda bem que eu vi você mexendo a boquinha. Olha que contribuição boa que você trouxe. Pena que eu não consigo ver todo mundo. Ai, ai. Então vamos lá. E Miramei segue. A alma é imortal e os valores espirituais despertados nela cada vez crescem mais na extensão infinita de seu roteiro. Então, nós temos lá o esquema que Deus montou, nós temos uma rota, nós temos um caminho, né? E os nossos valores, eles vão crescer cada vez mais dentro desse caminho. Nós todos fomos criados para sermos felizes, nós somos criados para a felicidade. Ele não criou a gente para a gente ser infeliz, né? Não, nós somos criados para sermos felizes. Mesmo que quiséssemos viver eternamente no mal. Então, aí falando de novo dos espíritos bons ou espíritos maus. Então, mesmo que quiséssemos ficar no mal, né? As próprias leis universais não permitiriam. E desde o momento que conhecemos o bem, então desde o momento que a gente está em contato com o bem, nele permanecemos, sem pensar em outro caminho. Porque é somente nele, tomado de amor, que se encontra a felicidade, esse céu que se instala no nosso coração, alimentado pela nossa consciência limpa, a nos conduzir para todos os céus fora de nós. Nós falamos em uns slides aí atrás sobre o inferno, né? Então, aquele inferno que a gente cria dentro da gente. Agora, a partir do momento que eu faço crescer o bem dentro de mim, né? A partir do momento em que eu assumo esses valores para mim, eu vou começar, então, a criar um céu dentro de mim, dentro do meu coração, né? Que vai me levar para um céu fora de nós, né? E Miramês complementa. Mesmo que as aparências nos induzam a pensar em regressão, a verdade é outra. Estamos sempre subindo para a luz no silêncio de Deus. Então, mesmo quando a gente pensa assim, não, acabou, né? Eu desci. Não, descer você não desceu. Começa por aí. Você sentou, tá, sentou no degrau, mas não desceu. Mas mesmo assim, ele vai te empurrar para cima. Você vai ser orientado, intuído, inspirado para seguir escalando, né? Para seguir evoluindo. Tudo bem? Então, nós chegamos na última pergunta. Muito bem, falamos de tudo isso, aí Kardec perguntou para os espíritos, tá bom, Deus poderia isentar os espíritos das provas que eles devem suportar para atingirem mais rápido o grupo dos espíritos puros? Não. Por que não? Não adianta responder só não. Porque não seria Posso justo. dar um pitaco?
Pode? Tem uma historinha que diz assim: o cidadão chegou na faculdade, onde o filho estava começando o curso, e foi pedir ao reitor para que o reitor mudasse as matérias para tornar mais fácil a ascensão e a formatura do garoto. Aí o reitor falou para ele que isso era impossível. Ele falou: por que é impossível? E aí ele disse para o cidadão o seguinte: quando Deus quer fazer uma abóbora, ele leva só 3 meses. Mas quando Deus quer fazer um carvalho, ele leva 50 anos. Então a história é por aí. Poder ele poderia. Nada o impede, ele pode tudo. É. Mas ele não quer fazer de nós abóboras, ele quer fazer de nós carvalhos. Então, é obra dos séculos e milênios. Não tem jeito. Muito bom. Deus não privilegia ninguém, né? A gente tem que pensar Pois é. nisso. Uhum. Muito bem. Se Deus os tivesse criado perfeitos, eles não teriam méritos para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Aí, se a gente faz um paralelo com a gente mesmo, né? Às vezes, quando a gente luta tanto para conquistar alguma coisa, no momento que a gente alcança aquilo, não dá aquela sensação boa, nossa, eu consegui com o meu esforço, que legal, né? Eu fiz com a minha dedicação. Agora, se a gente recebe aquilo pronto, 2 minutos depois não tem mais graça, né? Pensa na criança quando ela conquista alguma coisa, né? Que ela tem que chegar e ela tem que criar alguma coisa, nossa, ela fica feliz, ela fica envolvida com aquilo. Agora, se ela ganha aquilo pronto e acabado, 2 segundos depois deixa de lado, não tem mais graça aquilo ali, né? Então ele coloca, aliás, né, os espíritos fazem uma pergunta: onde estaria o mérito sem o trabalho, sem a luta? Né? Os espíritos fazem essa pergunta, devolvem a pergunta. A desigualdade que existe entre os espíritos é necessária para o desenvolvimento de suas personalidades. É para nós assim também, né? Nós também, tudo aquilo que a gente vai trabalhando, que a gente vai se esforçando, que a gente vai se aprimorando, né? Aquilo vai contribuir e melhorar também a nossa personalidade, né? E aí, os espíritos continuam respondendo. Além do mais, as missões que desempenham nos diferentes grupos evolutivos estão nos desígnios de Deus, para que haja harmonia do universo, né? Então, para que as coisas, para que ocorra esse equilíbrio, essa harmonia universal, né? É preciso que cada um cumpra a sua missão, né? Lá na frente a gente começou falando sobre isso. Ele dá uma missão para cada um de nós, para cada um dos espíritos. Então, nós temos que cumprir a nossa missão para manter esse equilíbrio, para que haja essa harmonia, né? E aí, Kardec faz um comentário. Aí agora é um comentário pessoal de Kardec. Tendo em vista que na vida social todos os homens podem alcançar as mais altas funções, poderíamos perguntar: por que o soberano de um país não promove cada um de seus soldados a general? Aí olha a historinha do Marco aí do reitor lá, né? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os estudantes não são professores? Né? Olha lá, a historinha do Marco, né? E aí, ele complementa. Entre a vida social e a espiritual, existe uma diferença. Enquanto a vida social é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, né? Então, a vida social não permite sempre que a gente se torne professor, que a gente se torne um funcionário superior, né?
talvez a gente tenha que passar a vida toda sendo um subalterno. Mas na vida espiritual, ela é infinita e ela permite que todos atinjam o grau supremo. Então, na vida social, talvez a gente não vai conseguir subir toda a escadinha. Mas na vida espiritual, como ela é infinita, nós vamos sim subir. Nós vamos chegar lá, no grau supremo, né? Então a gente vai alcançar. Vamos virar luz. E Miramês então comenta a questão 119. Afirmamos com toda a alegria que não existe imperfeição. Olá, Raquel! Olha o teu comentário. Não existe imperfeição onde quer que seja na grande casa da divindade. Tudo se encontra perfeitamente bem. Não tem defeito, né, Raquel? Na mais alta harmonia. O que se passa na nossa linha de ascensão espiritual, os processos estabelecidos ante as nossas necessidades, são como um despertamento das qualidades que carregamos nos centros sensíveis da consciência. Então, aquilo que a Raquel colocou muito bem aí, né? Se Deus, né, nos criasse, se o Senhor nos criasse já despertados, não precisaria ter nos criado. Ficaríamos onde estávamos, nos segredos da existência, gozando da eternidade absoluta e fazendo parte da luz inextinguível. Pronto, fácil, não fazer nada, esforço nenhum, ficava lá, né? E é aquela história. 2 minutos depois a gente já ia estar assim, ai, que graça que tem nisso aqui, né? Ai, tá tão monótono, né? Tá tão monótono ser gotinha de luz aqui, né? Uma faísquinha de luz aqui tá... Melhor se a gente tem que se esforçar, né? Batalhar para a gente perceber essa evolução dentro da gente, né? Esse avanço. E aí ele complementa. Mas a vontade, ó, vontade com V maiúsculo, a vontade poderosa não quis que assim fosse. Individualizando seus filhos. Então, nós somos cada um, né? Cada um. Criando igualmente as leis que pudessem nos dirigir e orientar, nos dando uma consciência para cuidarmos de nós mesmos naquilo que deveríamos realizar. E eu comecei falando, perante nós mesmos. Nós estamos vendo isso, né? Ele deixou por fazer, entre aspas, né? Por fazer, a nossa parte, como sendo a nossa conquista. E para tanto nos foram dados os meios, então ele deu para nós as ferramentas, ele deu para nós o caderno, o lápis, a borracha, né? Tudo que a gente precisa para despertarmos os tesouros da perfeição que conduzimos conosco desde a nossa origem. É aquilo que a Raquel falou. Ele nos criou assim perfeitos. Só que tá lá, né? Tá lá, guardadinho. Então, ele está dando para nós os instrumentos, o material necessário para que a gente desperte essa perfeição dentro de nós. E aí eu quero encerrar com um pensamento de Emmanuel. Nascemos qual frágil passarinho que a tempestade abateu. E o amor
em forma de mulher, nos alimentou e nos cuidou milhares de vezes. Éramos tolos filhotes descobrindo o mundo. E o amor, em forma de professor, acreditou em nossa inteligência e enriqueceu nossa mente. Éramos descuidados com os deveres da vida. E o amor, em forma de amigos, viu nosso caráter e nos encaminhou ao bem do trabalho. Estávamos doentes e muitos julgaram ser o nosso fim. E o amor, em forma de médico, confiou em nossa gana de viver e nos medicou. Eram horas difíceis de incompreensão e lágrimas. E o amor, em vozes anônimas e amigas, cantou o conforto, a esperança e nos convidou à paciência e à alegria. Por onde segues, assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. O teu trabalho é a oficina em que podes forjar a tua própria luz. E é isto. Terminou. Maravilhoso. Se fosse só esse finalzinho de Emmanuel aí, já tinha valido todo o estudo. Maravilhoso mesmo. É o Emmanuel que diz também que nós somos inacabados. Ele não diz assim, defeituosos, imperfeitos. Ele chama que nós somos inacabados. É o meu puxador de orelha preferido. Adoro os puxões de orelha que ele me dá todo dia. Todo dia, né? Porque a Tati todo dia bota lá no grupo a pagininha do Emmanuel pelo Haroldo e cada dia vem um puxãozinho delicado na nossa orelha. É. Então, tá aí, gente. Tá. Lindo, lindo demais. Eu fui até a 119, né? Eu achei que era o que ia dar para o tempo. Então, fica para a próxima semana, a partir do 120, quem for fazer a conclusão. Você vai abrir para algum comentário, Cris? Claro! Podem falar, podem comentar, por favor. Eu vou tentar Fiquem à ser breve, vontade. porque eu elenquei aqui uma série de coisinhas para comentar, mas não vai dar tempo de falar tudo isso, não. Não fala o que der. Eu vou falar o que for possível, o que der. Ai, é muita coisa que estudo, olha. Cuidado para não estragar o trabalho da Cris, hein? Muito cuidado com isso aí que você vai falar agora. Olha, é interessante, né? Nós estamos no processo, graças a Deus, de expansão da consciência. E o nosso Pai Maior, né, através do nosso irmão mais velho, estamos oportunizando um crescimento interior e muitas pessoas ainda não bendizem a pandemia, né? A gente fica pensando que tipo de oportunidade, de janela nós teríamos se não fosse a pandemia, porque nós não nos conheceríamos com certeza. Ponto pacífico. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma dessas características inerentes ao ser humano e que muitas vezes é negligenciada, né? Só nas casas espíritas é que elas são estimuladas, estimulada essa especificamente, e a gente está percebendo que essa característica está se expandindo na humanidade por força da contrição que nós estamos vivendo em função do isolamento, da pandemia, enfim, de todo esse contexto histórico que nós estamos vivendo hoje. Ok. Por quê? A gente, sim, é um pouco intuitivo, sabe? Um pouquinho intuitivo. Por conta de uma lágrima caída no olho direito, hoje nós estamos tendo aqui o benefício da dúvida que nós não teríamos se não fosse alguns poucos meses atrás. Primeiro que a gente sempre deve agradecer a Deus pelos irmãos de caminhada que nós não conhecíamos, ele permite que nós nos reencontremos. Ponto. Todos nós aqui somos companheiros de caminhada e com certeza de outras encarnações. Somos um grupo familiar espiritual, ou parentela espiritual reunida numa saletinha aqui via internet.
Mas por que eu estou falando isso? A gente não mensura os resultados, a gente calcula os resultados, mas quando se trata de ser humano e cada um vivendo a sua liberdade de expressão, né, exteriorizando o seu universo íntimo, a sua individualidade, ou seja, aquilo que não é dividido em dois, certos dobramentos se transformam em surpresas muito agradáveis, muitíssimo agradáveis. Eu vou falar assim com bastante simplicidade. Eu jamais poderia imaginar isso, a intuição não sinalizou que esse viés, uma dessas características que está sendo expandida em nós por força da contrição do isolamento. Nós estamos vivendo muito mais dentro de nós hoje em dia do que vivíamos até então, porque vivemos fora. Então, o culto ao interior, a esse Cristo interno, essa fagulha divina, centelha divina, que é herança nossa desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, ela está se expandindo. Na zona de atrito, a gente gera o quê? Luz. Né? Ok. Então, primeiro, agradecer a Deus, né, profundamente, pela Marisa Mendes ter nos colocado junto ao FEBEM, e através desse grupo, nós participamos 4 vezes, conhecemos o nosso querido Marco Freck, que aqui está hoje entre nós, e que ele, no início, estava assim, um pouco, né, porque a Cris, né, tinha nossas diferenças, porque não conhecia a bagunça, que é o grupo, né, uma bagunça muito bem organizada, uma bagunça cristã que a gente faz aqui. E esse é o viés da hora do recreio. Mas a alegria que a gente conseguiu criar através dessas relações, desses laços que foram resgatados do nosso passado, graças a Deus, todos eles muito bons, faz com que a gente também precise agradecer a Cris. Porque a cor e o tom que você emprega nos seus estudos criou um diferencial. Né? Eu jamais poderia supor, nas minhas meus maiores vaneios, maiores expectativas, que você conseguisse trazer para nós, com a sua experiência, sua expertise dentro da área profissional, e importasse para o grupo, né, esse olhar e essa sensibilidade, né, que você já traz em você, desde quando você reencarnou, naturalmente, que é coisas do passado, e que você conduz tão docilmente, tão agradavelmente aos nossos ouvidos e toca. Eu vou falar de mim rapidamente. Acredito que eu vou encontrar ecos também no grupo. Um estudo seu, para o Luciano particularmente, como se fosse um banho. Toda tarde, depois de estudar aqui, eu me sinto com a alma lavada. É tão bom, é tão gostoso, né? Assim como o Evangelho da Raquel e outros companheiros nossos, sem desmerecer ninguém, nem enaltecer ninguém. É só uma análise do perfil da nossa facilitadora da tarde. Ponto. Não vou falar tudo, que já falei demais. O amor é puro quando se universaliza em todos os aspectos das nossas vidas. Não é só no esposo, na esposa, nos filhos, na família, no trabalho. É em tudo. Em tudo. Miramês é de um brilhantismo espiritual. Em tudo. Em todas as nossas relações, em todos os nossos pensamentos. O espírita fala para o próprio ouvido. Estou falando para mim, tá, gente? Estou falando para mim. Ilusão. A Cris colocou no comentário dela. A ilusão, ela foi criada através e consolidada através de sistemas de crenças atávicas, construídas lá no passado e muitas das vezes por força da própria religião. Mater. Né? Então, o que nos impede, o que nos cria esses obstáculos é o nosso inconsciente, que está abaixo do subconsciente, que esse está mais próximo da mente consciente, que pipoca é o homem velho, que reverbera no homem novo ainda. Quando a gente ousa, mas esse ousar tem que ser, desculpe o barulho que está passando a ambulância. Quando ele ousa, fundamentado nas premissas do Cristo, ele ousa com segurança. Então ele sai da sua zona de conforto, que volto a falar, é a nossa zona de conflito, nossa zona de desconforto. A acomodação, o ser estacionário, naquele fragmento da vida dele. As outras frentes estão, né, caminhando de acordo com o tempo que ele próprio emprega, de acordo com a sua força de vontade. Ponto. Se nós permanecermos do bem, e já estamos, né, tentando permanecer do bem, quando ele se instaura nos nossos corações,
Aí é que a gente fala, o céu íntimo, ou a assinatura interior, quem assistiu, e todos com certeza já assistiram, pelo menos a maioria, Amor Além da Vida, Robin Williams, Uhum. em Oscar e tudo mais. Sim. É aquilo, aquelas duas questões, tanto da esposa quanto do marido, retratam exatamente aquilo que todos nós estudamos. Ou seja, a nossa frequência vibratória é que vai servir de código de barra que será lido pelo plano espiritual daquela colônia que vai nos atrair. Então, essa transformação íntima, essa identificação da nossa assinatura interior é que vai ser o cartão de visitas para qualquer colônia para onde nós formos. Porque nós vamos vibrar no mesmo diapasão, na mesma frequência vibratória das 60 e poucas colônias espirituais que existem pelo Brasil. A vida social, vou dar um pulo aqui, a vida social, existe uma dicotomia entre a vida social e a vida espiritual, porque muitas pessoas podem pensar, poxa, mas eu sou espiritualizado, eu promovo bem a todo mundo, eu faço caridade, mas eu não saio daquela minha condição material. Só que o sujeito não pensa que é justamente nesse processo de dificuldade que ele está sendo compingido por amor, que Deus sente por ele, a evoluir. Porque é justamente na dificuldade que nós crescemos. Afinal de contas, o sapo só pula, né, quando precisa se alimentar. Ninguém, absolutamente, quando a gente faz um estudo como esse, como qualquer um dos outros, há um sistema dentro do nosso cérebro que meio que bloqueia e nos autossabota. Porque pode dar a sensação, e eu às vezes até particularmente sinto isso, de que serve para as histórias que estão sendo contadas, servem para as passagens bíblicas com aqueles personagens do Evangelho, mas não serve para mim. Ledo engano. Todos nós estamos exatamente dentro do mesmo contexto. Não é personagem de um romance espírita, não é uma personagem de uma passagem evangélica que só aconteceu com ele. E são só exemplos. E todos nós fazemos parte desses mesmos exemplos. Haja visto que Cristo passou por todas as vicissitudes que um ser humano pode ter passado, até hoje, e vai continuar, né, de acordo com a sua necessidade. E se ele já era espírito puro e continua evoluindo espiritualmente, né, olha o caminho que nós temos pela frente. Então, essa oportunidade que nós temos hoje de olharmos para dentro de nós estamos sendo forçados, entre aspas, a olhar para dentro de nós, com mais cuidado, com mais amorosidade, com mais autorrespeito, identificando que nós somos herdeiros de Deus. O penúltimo slide, Cris, o trabalho foi muito bonito. Essa atmosfera lúdica que você cria, né, eu acho que impregna melhor, né, mais facilmente, né, o nosso cérebro, a gente consegue absorver com mais facilidade, além da sua docilidade e da sua didática, e nos trazer esses momentos muito agradáveis de conhecimento. Eu estou falando muito, alguém me cala a boca, por favor. Deixa que eu estou chegando no final. Então, o que É acontece? isso mesmo, Lu. Ela encara a gente como os aluninhos, as criancinhas dela, e a gente se sente criancinha, e é muito legal. Tia Eu coloquei Cris. no chat meu Adoro uma tia comentário. contando história. Eu coloquei lá no chat meu comentário. Depois você lê, o Camilo, rapidinho. Então, o que eu queria falar do penúltimo slide? É isso aí, aquela luz que vem de cima, que esparge sobre a Terra, sobre cada ser humano, entendeu? Ela é de graça, ela é generosa, ela atinge a todo ser humano, encarnados e desencarnados. É o nosso legado. Agora, quem tem vontade de estender a mão para chegar até a luz? Sem sair do lugar, tá? Porque tudo parte de dentro para fora. Então, como se fosse um funil. É de cima para baixo, a luz divina, que parte dela está dentro dos nossos corações, dos nossos seres, mas a gente faz questão de manter ainda ofuscada, porque o ego, muitas das vezes, fala mais alto. O ego é o homem velho. Cris, por favor, coloca no grupo essa página de Emmanuel. E, se você me permitir, nós vamos usá-la em algum outro momento em algum dos nossos estudos. Muitíssimo obrigado. Sim. Até comentando isso que o Marco falou, né? Na verdade, a Raquel também deve conhecer isso, dentro da pedagogia,
eu sempre tive essa preocupação, né? Existe uma questão que se chama trabalhar com as múltiplas inteligências, né? Então, assim, existem pessoas que são mais auditivas, existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são sinestésicas, que precisam pegar, né, para absorver o conhecimento daquilo. Então, quando eu faço uma aula, eu penso nisso, né? E agora eu estou limitada, porque eu não posso oferecer nada para vocês pegarem. Então eu tenho que pelo menos tentar tocar com alguma coisa, né? E aí eu achei eu achei esse caminho, né? Assim de eu fico procurando as imagens, eu fico às vezes não vem do jeito que eu quero, eu fico jogo slide para cima, slide para baixo, até a hora que aparece a imagem do jeito que eu quero, né? E assim, e uma coisa também que você colocou, Miramês, cada vez que eu leio alguma coisa do Miramês, eu parece que eu estou lendo um poeta, porque Tenho ele essa mesma impressão. não é? Eu penso assim, eu estou pegando aquele material dele, por mais que ele esteja ali passando para nós o conhecimento, mas ele está passando de uma forma poética, né? É tudo tão lindo que ele coloca, ele tá ali, ó, lição tal, capítulo tal, número tal, não sei o quê, mas aí ele vem e coloca aquilo com uma suavidade, ele coloca aquilo, não sei se sou eu que romantizo quando leio as coisas de Miramês, mas assim, aquilo inspira mesmo, né? Então, assim, é muito gostoso. Até, eu acho que foi a primeira vez que eu assisti Segurança Mediúnica, acho que foi da Camila. E eu pensava assim, nossa, como que o Luciano me botou para fazer segurança mediúnica? E eu pensei, como que eu vou fazer isso? Mas aí, a hora que eu assisti a apresentação da Camila, falei, gente, que lindo, né? E aí, quando eu comecei a ler a obra, lógico que realmente não é só a obra Segurança Mediúnica, ele é assim, é uma coisa dele, de Miramês, né? De trazer essas coisas de uma forma muito poética. Bom, tem mais alguém que quer falar? Se não, Ele toca muito, realmente. É o livro que eu adoro fazer. Assim, todos os campos do estudo, né, da doutrina espírita me interessam muito, todos. Mas realmente a segurança mediúnica é uma coisa onde eu me sinto segura para falar. Eu gosto, eu sinto que é uma coisa leve, a absorção dele é fácil, né? Então, quando eu estou passando isso para vocês no estudo, deve ser a mesma sensação que você teve, é, né? Quando a gente escuta, né? Facilita muito isso. Que bom. é isso aí. Maravilha. Bom, se ninguém tiver nenhum, quer acrescentar alguma coisa, alguém quer fazer a prece? Marco? Seleno, né? Seleno. Abre o Eu estou microfone. de Marco, sou eu, não sou eu? Seleno, vou falar Seleno, pronto. Tá bom. O único Marco é Pois você. é. Eu sou Marcos. Pois é, eu falou Marco, sempre ser eu mesmo. Então tá, gente, vamos buscar nos harmonizar o mais alto. E agradecer por mais essa tarde maravilhosa, por todo esse aconselhamento que recebemos através das obras estudadas, através do nosso irmão Miramês, através de Kardec, de Emmanuel, todos esses espíritos tão bondosos que vêm culminar aqui, um daqueles últimos slides do trabalho da nossa Cris, que nos mostra que Deus nos deu todas as ferramentas e, além disso, também nos deu os professores, instrutores, os amigos que necessitamos para podermos evoluir. Cabe a nós, Senhor, estarmos contigo, que nós possamos manter essa vibração, pensamento reto, coragem para se reconhecer, para entender os próprios erros, as próprias necessidades, e procurarmos te tocar,
para de ti, como uma mulher hemorroíça, extrairmos virtudes. Se conosco, Senhor, atraemos cada vez mais a ti, pelo teu olhar, pela tua doçorosa presença em nossas vidas. E rogamos aqui, Senhor, por todos os nossos irmãos que estejam em aflição, em dificuldades, os nossos irmãos acometidos pela pandemia, aqueles outros que estejam sofrendo por problemas emocionais, problemas materiais. Rogamos aqui também pela nossa companheira Tati, que ainda deve estar muito preocupada com sua mãezinha, que lá possa tudo andar bem, que a família possa receber a tua paz e o teu amor. E todos nós aqui possamos continuar reunidos, vibrando no bem, uns pelos outros e todos por todos, parodiando o lema dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. Que esse um, Senhor, é tu, estejamos todos por ti, e que sabemos que a tua felicidade se constitui também no nossa aplicação em sermos felizes contigo. É da tua alegria a cada ovelha do teu rebanho que se aproxima de ti, e disso nós sabemos. Possamos todos nós sermos essas ovelhas e colaborarmos para a aproximação de tantas outras, acreditando na tua fala de que nenhum de nós, nenhuma ovelha do teu rebanho se perderá. Ser conosco. Permita que nós possamos assim dar por encerrada a nossa reunião de hoje. E que amanhã estejamos todos juntos novamente, com a mesma alegria e com a mesma vontade e determinação de aprender. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Que Deus. lindo, Celeste.